Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja capaz e a graça vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Podem se assentar, pode ficar à vontade. Onde é o Espírito Santo, a liberdade, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Prazer imenso estar aqui na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, para poder ministrar aquilo que Ele tem colocado em nossas vidas, né? E agradecer ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Hoje nós vamos abordar algo que eu creio que o Senhor, Ele tem falado aos nossos corações, mas muitas das vezes não temos dado ouvido. Vamos abordar 3 atitudes que vão mudar a nossa vida a partir dessa noite, em nome de Jesus, amém? Jesus, com uma atitude, Ele mudou a história de todos nós. Com uma atitude de amor, Jesus, Ele transformou e continua transformando as vidas. Em João 10:38, Jesus diz que está consumado. Foi um brado de vitória, da vida sobre a morte, do pecado para uma vida, e uma vida com abundância, amém? Hoje nós vamos abordar 3 brados, 3 atitudes transformadoras que vão virar a nossa chave dessa noite, amém? Glórias a Deus. 3 atitudes, 3 brados, mas essas atitudes são somente aos que são chamados segundo o seu propósito, chamados segundo o seu amor, amém? Eu fiz uma pequena frase aqui para iniciar. Isso não está na Bíblia não, mas eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. E eu nomeei essa frase, está escrito assim: Atos dos Apóstolos, domingo, dia 16 de maio de 2021. Porque eu creio que o dia de hoje será contado para a eternidade. O dia de hoje fará diferença nas nossas caminhadas na presença do Senhor. Aleluias. Olha a frase, gente, não ri não. Aos chamados pelo poder, segundo o querer e realizar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz a todos os que seguem a plena vocação do Evangelho de Cristo, não por apenas palavras, mas sim por atitudes. A primeira atitude, o primeiro brado que nós temos que nos condicionar na presença do Senhor é dizer: eu quero. Quem aí quer a presença do Senhor? Quem quer ter a vida transformada, a vida remida pelo sangue do Cordeiro? Então temos que nos posicionar. O Senhor, mediante a todas as coisas que passava diante dele, os apóstolos, a igreja primitiva, eles tinham um diferencial. Eles se posicionavam mediante aquilo que era ou não era a vontade do nosso Deus. E Jesus, em Filipenses 2:5, a palavra de Deus fala para nós termos uns sentimentos semelhantes aos que houveram em Cristo Jesus. Então que nós venhamos ter essa atitude de querer, mas esse querer tem que refletir a vontade do Senhor, amém? Tem que refletir aquilo que é segundo o coração de Deus, não segundo o conselho dos homens. Eu gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia em Efésios, no capítulo 1, no verso 9. Aqueles que forem achando, vão ficando de pé em reverência à palavra, em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, no verso 9. Glória, glória, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Deus querido e Deus santo. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 1, no verso 9. Todos acharam? Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que foi estabelecido em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, quer terrenas ou celestiais, na dispensação da plenitude dos tempos. Pode se assentar.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa atitude de querer, amada igreja, ela nos leva a buscar e ter uma atitude diferente daquela que nós tínhamos antes de Cristo. Esse querer, ele tem que mudar a nossa vida, mudar a nossa história. A Bíblia nos diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas é mediante querer para crer. O nosso Deus, ele é um Deus educado, um Deus ao qual não impõe nada a ninguém. Nosso Deus, ele nos convida a esta mesa, ele nos convida a esse querer. E sabemos que esse querer, ele não provém de nós, ele provém do Senhor. Porque o amor, ele é um dom gratuito. Ele não é algo que pode ser comprado, ele não é algo que pode ser barganhado. Ele é algo que foi adquirido pelo nosso Senhor numa morte de cruz. Todo aquele que crê nos revela uma atitude daquele que quer e busca o Senhor. Em Gálatas 2,16, Paulo, ele afirma estar convicto racionalmente de que o ser humano não pode ser justificado pela obra da lei, porque todos foram alcançados mediante a graça, uma graça ao qual ela é suficiente para nos conduzir à salvação. Mas a salvação, ela não é o ponto final. A salvação, ela é o ponto inicial da nossa caminhada. A salvação é algo que ocorre no começo da nossa caminhada cristã, em nome do Senhor Jesus. O querer vem daquele que nos chamou para sermos conforme a imagem e semelhança do Filho. Jesus, ele é a chave. Ele é a chave para todas as coisas. Nele não há engano, nele não há mentira, nele só há salvação, vida, e uma vida eterna, uma vida abundante para cada um de nós. Aos chamados, aqueles que são chamados para fora da sua vontade, chamados para fora de um cotidiano de imundície, um cotidiano de pecado, porque nós temos que ter a certeza, amados, que nós nascemos no coração de Deus. Assim como Jesus nasceu virginalmente de Maria, nós nascemos sem pecado em Cristo Jesus. Não há pecado, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós fomos chamados segundo o teu querer. Em Filipenses, nós somos conduzidos a querer ter sentimentos semelhantes ao de Cristo Jesus. Só que nós temos confundido, nós temos contornado a graça em algo banal, em algo barato. A graça, ela valeu muito. Ela valeu uma morte de cruz do nosso Senhor. Então que venhamos realmente ter esses sentimentos ao qual Cristo Jesus tinha. Os sentimentos de Jesus não eram apenas palavras. Jesus se expressava através de sua vida, colocando em xeque tudo que o mundo e a religião impunham. Se você não tiver ido contra o mundo e contra a religião, ei, você está indo no caminho errado. A religião tem afastado o ser humano da presença do nosso Deus e tem conduzido o ser humano diante do mundo, um mundo ao qual nós sabemos que jaz no maligno. Nós temos que bradar um brado de vitória, que nós queremos fazer a vontade do nosso Senhor. Jesus colocava em xeque tudo e todos, mas aqueles que são chamados, eles não são confundidos, eles são libertos pela palavra. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres dessa prisão invisível, ao qual se chama nós mesmos. Nós estamos presos dentro de uma carapaça, ao qual temos que ter o cuidado para não ser um sepulcro caiado, um sepulcro ao qual por fora está tudo lindo, mas por dentro há uma imundície danada. Mas Jesus, diferente de todas as coisas e de tudo, ensinava através da sua vida. Que nós venhamos a nos colocar em chamas,
para que o Espírito fale muito mais do que nossas palavras. Nós devemos, assim como Cristo, viver muito mais do que falar, em nome de Jesus. Jesus ensinava como atitudes, não apenas como palavra. Então, como, pois, nós, discípulos de Cristo, podemos ensinar de outra maneira? Como podemos apenas falar se não vivemos? Que nossas palavras elas não sejam necessárias, mas que um coração contrito, uma vida no altar, uma família transformada falem muito mais do que palavras bonitas. Queremos ser aquilo que o Senhor fala que nós somos. Jeremias fala que o Senhor tem pensamento de paz sobre nós, sobre os santos, sobre a noiva, sobre a casa, sobre o templo, sobre a habitação. Da mesma maneira que Jesus, Ele é o grande eu sou, a igreja tem que ser aquilo ao qual Ele sonhou. A igreja não pode ser diferente do querer e o realizar do nosso Senhor. Devemos refletir a plenitude do tempo em Cristo Jesus. Realmente não somos salvos mediante aquilo que fazemos ou demonstramos na presença de Deus, mas devemos queimar, devemos colocar a nossa vida da mesma maneira que Ele colocou. Vemos também, amados, que essas atitudes elas geraram vida, e elas geram vidas, transformam até nos dias de hoje. Jesus Ele subiu aos céus, está sentado de onde de vir julgar os vivos e os mortos. Mas Jesus, através de atitudes e não palavras, através de atitudes transformadoras, Ele mudou todo o mundo, toda uma nação. E Ele vai mudar a nossa história, nossa vida na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Se Jesus tivesse apenas palavras, se Jesus tivesse apenas um discurso preparado, Ele não seria o que Ele afirmava ser. Nós vemos que muito após Jesus ser levantado aos céus, ser glorificado, ter ganhado o nome acima de todo nome, nós vemos que Jesus deixou um legado que até os dias de hoje ele é passado. E nós vemos na igreja primitiva, a chamada igreja apostólica, aqueles que conheciam o caminho, eles eram convictos, unânimes, de que deveriam viver a Cristo muito mais do que simplesmente falar de Cristo. Hoje nós preferimos falar de Cristo do que mostrar Cristo através de nossas vidas. Temos que refletir a imagem do nosso Deus, não com palavras, mas com atitudes. Que nós venhamos a ser essas pessoas ao qual tem a vida com o brilho do Espírito Santo. Porque todo aquele que é nascido carne, ele é carne, mas o que é nascido Espírito, ele é Espírito. Isso é um nascimento sem pecado. Jesus ele é primogenitura em todas as coisas. Então nós nascemos na carne, mediante Adão, mas nós nascemos no Espírito, mediante a Cristo Jesus. Não temos pecado em Cristo Jesus. Da mesma maneira que em 1 Pedro 2,22 fala que em sua boca não se achou pecado, e ao qual não cometeu engano, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas temos que querer, temos que dar esse primeiro brado de vitória, esse primeiro brado de vitória sobre a morte. Esse pequeno brado de vitória, ele vai contar para a eternidade, porque nós temos que querer ser transformados, regenerados. Da mesma maneira que os apóstolos, aquela comunidade que se iniciava ali em Atos dos Apóstolos, a gente vê pessoas transformadas, literalmente em chamas. Havia naquela época um imperador chamado Nero, o qual ele acusara a igreja de Cristo, o caminho, de ter incendiado a cidade de Roma. E ele colocava os nossos amados irmãos literalmente em chamas. Era chamado Circo de Nero.
Nero, ele queimava as pessoas em praças públicas, a fim de humilhar os nossos amados irmãos. Só que quanto mais ele matava, quanto mais ele perseguia, quanto mais ele imprimia a sua vontade na terra, mais o reino de Deus ele crescia. Porque aqueles que são entregues na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele jamais lança fora. Que nos coloque em chama, quer com fogo, que se não colocar a gente em chama de verdade, nós vamos queimar na presença do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E assim nós seremos a resposta de Deus para essa cidade, a resposta de Deus para a nossa família. E essa chama, ela é chamada graça. E essa graça, ela é mais do que suficiente. Ela é um poder para vencer o mundo através da cruz de Cristo. Se o evangelho ao qual tem sido pregado para nós não nos conduzir a uma morte, e esse é o evangelho que não é de Jesus Cristo, esse é um evangelho barato, porque o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Nós temos que morrer a cada dia, renunciar às nossas vontades, dizer: eu quero Deus, eu não quero o mundo. Um posicionamento diferenciado, porque o mundo tem se posicionado a querer a sua própria vontade, querer fazer a vontade do homem, mas nós devemos querer fazer a vontade do nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. O segundo brado ao qual nós temos que imprimir ao mundo tem que ser: eu vou. Nós vamos fazer a diferença nessa cidade, nós vamos fazer a diferença em nossa família. Nós já somos, a diferença é algo palpável. Pois se hoje estamos aqui é porque nós decidimos ir fazer a vontade do nosso Pai. Olha que interessante, amada igreja. Em meio a um oceano de possibilidades, o porquê nós nos contentamos com uma pequena porção? Por que nós nos contentamos com um pouco só de Cristo? Por que nós nos mergulhamos cada dia mais e mais nesse oceano chamado Espírito Santo? Devemos mergulhar de cabeça. Isso é verdade, é uma constatação. A Bíblia garante que todo o poder foi dado a Jesus, tanto no céu e na terra. Todo o poder. Pois Jesus veio e o poder é concedido somente para os que vão. Você está caçando sinal? Então vai. Você está querendo fazer a vontade do Pai? Então vai. Você quer ser a diferença na sua família? Então vai, larga tudo. Faça a vontade de Deus. Porque Deus não concede poder àquele que fica parado. Jesus, ele não concede poder àquele que está sentado no banco. Jesus concede poder a todo aquele ao qual ele envia. E ele envia por um caminho ao qual o mundo não pode conhecer, mas aqueles que são chamados, ele conhece, em nome de Jesus. E esse caminho, amada igreja, ele é um caminho direcionado a um desconhecido. Desconhecido pelo mundo, mas conhecido pelo nosso Deus. Um caminho desconhecido, o qual é revelado gradativamente àqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um, e não é um propósito diferente não, é um só propósito, de todos sermos semelhantes a Cristo Jesus. Isso é o propósito eterno de Deus, é o sonho. Ei, o mundo pode impedir o sonho de cada um de nós, mas ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Em Jó 42:2 fala que: estou bem certo que nenhum de seus pensamentos podem ser parado. E Deus tem pensamentos maravilhosos acerca da igreja dele, aos chamados para fora. E esse ser chamado para fora, ele nos conduz a um lugar ao qual estamos aqui presentes no dia de hoje. Porque Deus, ele nos chama para fora, mas ele nos traz para dentro da igreja.
na igreja onde ocorre a plenitude do tempo de Deus. A igreja é o sonho do coração do nosso Deus, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esse caminho desconhecido pelo mundo, mas conhecido por Deus, porque em Salmo 1, no verso 6, fala o seguinte: ei, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio esse perecerá. Deus conhece o caminho de cada um de nós, segundo o seu beneplácito, segundo o seu bom propósito. Iremos, pois, ao encontro de Cristo. Esse caminho desconhecido ao mundo é um caminho conhecido à igreja. Iremos ao encontro de Cristo como noiva? Sim. Como igreja? Sim. Templo, casa, mas principalmente como filhos. Somos filhos de Deus, amada igreja. Nós somos filhos mediante a adoção do nosso Pai Celestial. Nós temos que ter essa identidade de sermos diferente do mundo, porque no mundo há servos, no mundo há livres, mas na casa de Deus só há filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Nós fomos libertos. Sendo pois libertos pelo Filho, nós aprendemos aqui a cada dia que um semelhante gera outro. Quem vos libertou é o Filho. Como seremos qualquer outra coisa senão filhos? Um filho só pode gerar outro filho. Por isso nós somos filhos de Deus, mediante ao que Cristo fez por nós na cruz. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do mundo entregue a Satanás, do mundo entregue à própria vontade. Nós nascemos no coração de Deus para sermos de Deus, não do mundo. Qual dentre vós, irmãos e irmãs, são filhos? Nós somos filhos mediante a uma adoção. E esse terceiro brado, ele é algo que mexe muito em meu coração, que é o brado do eis-me aqui, Senhor, eu vou, envie-me a mim. Nós somos chamados pelo poder segundo o querer e o realizar do nosso Senhor Jesus. Somos a plenitude dos tempos, a igreja. A resposta de Deus para essa cidade, para essa nação, somos nós. Somos nós que vamos saquear o inferno e povoar os céus. Somos nós que vamos ver as nossas famílias, os nossos filhos transformados, os nossos pais e mães. Temos que nos posicionar mediante a um mundo que está entregue a cada dia a sua própria vontade. Nós queremos, nós podemos e nós vamos, mas nós só vamos ir se estivermos todos juntos. Jesus é único, Jesus é o Filho de Deus, mas Ele está em busca dos filhos, não só de um. Jesus, Ele vai buscar a igreja, não uma igreja partida, mas uma igreja unânime, uma igreja ao qual professa o Evangelho da salvação. Essa graça, ela nos foi concedida, ela não é vendida, ela não é trocada, ela é transmitida vida após vida. Qual que vai ser o nosso legado? Cada um de nós aqui tem passado por situações. Essa semana eu perdi um vizinho meu, vítima da Covid, e eu estava indo trabalhar e Deus falou algo muito forte no meu coração, porque era uma pessoa ao qual sempre que você ia de encontro dele, ele tinha uma palavra para direcionar na sua vida, mesmo não sendo dessa parte da igreja, mas Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E Deus falava no meu coração: ei, essa geração está passando, essa geração, até quando nós, os jovens, nós vamos depender das pessoas mais velhas? Nós somos a resposta de Deus para essa cidade, e é no dia que se chama hoje,
Deus tem pressa de usar cada um de nós, mas nós temos que nos botar em chamas, em xeque contra o mundo. O mundo tem tentado nos cercar, tem tentado nos oferecer coisas, bandejas, mas nós temos que nos posicionar mediante a uma atitude transformadora. Vamos gerar vida, cada um de nós. Vamos mudar, não podemos ir muito longe, mas vamos transformar a vida do nosso vizinho da direita, nosso vizinho da esquerda. É pouco a pouco, é gradativo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E algo que o Senhor ministrava forte no meu coração é que nós venhamos ser o padrão, não somente para os de dentro da igreja, mas principalmente para os de fora. Porque Jesus ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitas das vezes não seremos capazes de gerar vida dentro dos nossos lares. E eu tenho orado, tenho pedido ao Senhor, mas muitas das vezes o meu testemunho não tem sido forte o bastante. Muitas das vezes tenho tentado convencer através de palavras, mas palavras não transformam vidas. O que transforma vidas são atitudes diferentes do mundo. Nós transformamos, nós vamos ganhar a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade, através de atitudes de amor, atitudes que revelam Cristo em nós. Será que temos revelado a Cristo? Ou será que temos revelado o mundo? Será que nosso testemunho será impactante para a próxima geração? Será que temos feito o suficiente para que a graça superabunde em nossa vida? Ou estamos vivendo segundo o conselho de ímpios? Devemos nos aconselhar, amada igreja, mas com aqueles que amam as nossas vidas. Devemos buscar aqueles que podem transformar as nossas vidas. Sexta-feira, algo ardeu em meu coração aqui na oração. Chamei nosso pastorzão, falei: cara, como que você pode amar o meu bairro mais do que eu? Eu moro aqui há 26 anos. O Senhor só chegou aqui tem 2, 3, e você demonstra um amor muito maior do que eu. Até quando? Até quando as pessoas vão ter que amar por nós? Nós que somos a resposta de Deus para essa cidade, nós que temos que demonstrar um amor ao qual o mundo não conhece, e esse amor é Cristo Jesus. E aquilo não me entristeceu não, mas aquilo me deu uma motivação para querer ir além. O pastor é nosso padrão, mas naquilo que ele imita Cristo Jesus. Pois devemos imitar uns aos outros naquilo ao qual imitamos a Cristo Jesus. Porque até a pessoa conhecer a Cristo, ela vai conhecer Cristo através da vida de cada um de vocês. Então se bote em chama, igreja. Uma chama do amor, uma chama de verdade, uma chama ao qual o Espírito do amor, o amor ao qual vence o mundo, um amor semelhante ao de Cristo, vai fazer com que o mundo conheça a Ele. Porque talvez tenhamos por muito tempo, por falha nossa, negligenciado o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não é algo comprado, ele é algo imerecido. Nós fomos chamados, irmãos, chamados para fazer a vontade do nosso Pai. Então quem aí quer ser transformado? Quem não quer ser transformador de vidas? Eu creio que cada um de nós é um agente de Deus para essa cidade. Porque primeiramente tem uma obra na sua vida, mas logo em seguida ele tem uma obra através da sua vida, e essa obra ela vai refletir em gerações posteriores, em gerações ao qual está ali dentro na salinha.
Certa feita, eu vi um ditado que aquilo mexeu muito comigo. O pai virava para o filho e falava assim: filho, toma cuidado na onde você pisa. E o filho olha para o pai e fala assim: papai, toma cuidado, Senhor, porque eu me espelho em ti. Então se você errar, eu também irei errar. Então nós somos o espelho para o mundo, amada igreja. A igreja não pode ser comparada com o mundo. O mundo tem que olhar para nós e querer ser diferente. O mundo tem que olhar para nós e falar: ei, o que será que esse povo vê? Ei, é o Espírito Santo. Esse povo barulhento do dia de hoje, ele estará junto num céu onde não há choro, num céu onde não há tristeza, num céu onde as velhas coisas já se passaram. Eis que Jesus fará tudo novo. E esse novo será mediante a este brado. Esse brado que o Senhor deu na cruz: está consumado. E Ele consumou o querer, Ele consumou o ir, e Ele consumou o eu posso em nossas vidas. Quando o mundo dizer para você, amada igreja, você não pode, Cristo diz: você pode. Quando o mundo dizer, você não quer, eu quero sim, eu quero é Deus. Eu quero mais da presença do Espírito Santo. O mundo não conhece a Deus. Se o Filho não tivesse nos conduzido à presença do Pai, nós também não conheceríamos. Porque ninguém viu a Deus senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. E esse querer, ele veio para as nossas vidas no dia de hoje. E hoje nós queremos mais de Deus. Nós podemos mais de Deus, e nós vamos através de Deus. Esse poder de Deus, ele nos revela algo muito lindo. Esse eu posso, ele nos leva à palavra chamada poder. Jesus, ele foi enviado pelo Pai, e da mesma maneira Ele nos concede, nos conduz às mesmas práticas em amor. Essas práticas têm que revelar Cristo ao mundo. Vamos ter testemunho, muito mais do que palavra. Vamos transformar vidas através de atitudes práticas. Um sorriso, como o pastor falou, um sorriso através de uma máscara. Jesus te ama. Eis-me aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas, irmãos. Não deixe que o mundo dite aquilo que você é. Não aceite. A única pessoa que pode dizer algo sobre nossas vidas é aquele ao qual nos criou. Ele diz que somos filhos. Então assuma essa atitude de ser filho, porque nós fomos criados no coração de Deus. Antes mesmo de Adão e Eva existir, nós já existíamos em Cristo Jesus. Nós somos a plenitude dos tempos em Cristo. Nós já existimos no coração de Deus. O Cordeiro sempre esteve imolado. Não houve falha no propósito de Deus. E esse propósito de Deus vai se cumprir em nossas vidas, mediante a um brado de vitória, mediante a um brado de mudança. E esse brado, ele ocorre no dia de hoje. Coloque sobre os seus pés, amada igreja. Vamos juntos dizer: eu posso, eu quero, eu vou. Vamos lá, amada igreja. No 1, nós vamos dizer: eu quero. No 2, nós vamos dizer: eu posso. No 3, nós vamos dizer: eu vou. 2, 3. Eu quero, eu posso, eu vou. Eu quero, eu posso, eu vou. Eu quero, eu posso, eu vou. Nós vamos ganhar essa cidade, amada igreja. Nós já ganhamos, porque Cristo vive em nós. Cristo vive em nós, em nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus.
Amados, isso é só para os filhos. Jesus não chama ninguém para ficar parado. Até mesmo essa atitude de colocar sobre os seus pés, ela conta para a eternidade. Porque nesse dia você se posicionou perante ao Senhor dos exércitos, ao Senhor Jesus, aquele que fez todas as coisas. Ele continuará se aperfeiçoando em nós até que Ele venha. Assim eu agradeço a oportunidade, amados irmãos, e que o Senhor Ele possa se revelar a nós a cada dia, a cada segundo, em nome do Senhor Jesus. E que Ele venha iluminar os nossos corações, iluminar a nossa mente, iluminar os nossos corpos, porque devemos nos colocar completamente em chamas para este Deus, em nome do Senhor Jesus.